Israel e Hamas concordaram hoje, quinta-feira, em estender o cessar-fogo na guerra por pelo menos mais um dia, minutos antes do fim da trégua de 6 dias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Para isso, convidamos o Alexandre Ostrowiec, que é especialista em política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Alexandre, muito obrigado pela entrevista e bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia. Alexandre, essas prorrogações consecutivas desse período de pausa humanitária são fundamentais por si só, importantes por si só, diante da libertação, por exemplo, de reféns que estavam em poder do Hamas. Tem uma relevância absoluta. Mas pode significar também um caminho para alguma coisa mais definitiva ou não necessariamente, Alexandre? Me parece bastante difícil. Essa é uma estratégia do Hamas. Depois que eles fizeram os atentados lá do dia 7 de outubro, agora vendo que Israel está começando a fechar o cerco e colocar em risco o domínio do grupo, o seu domínio ditatorial sobre a faixa de Gaza, o Hamas é muito hábil em manipular o tempo, manipular a vida humana e manipular a opinião pública mundial para os seus fins. Então, o Hamas viu que a coisa está apertando, vão usar os reféns como arma de troca, sabendo que para Israel, como uma democracia, politicamente é impossível o governo de Israel não fazer essa pausa, porque ele quer receber os reféns de volta, a pressão das famílias é gigantesca, porém, militarmente, a gente sabe que é ruim para Israel. Israel quer terminar essa guerra o mais rápido possível, tirar o Hamas do poder em Gaza e dar um jeito de ter uma liderança mais moderada em Gaza que possa fazer a paz. Só lembrando, nós vimos aí na reportagem anterior da ONU, todo mundo pedindo para ter a tal da solução dos 2 estados, ou seja, vamos ter um país palestino aqui, vamos ter Israel ali. Lembrando um pouco da história, o lado israelense já concordou com essa solução 8 vezes na história. Foi em 37 na Comissão Peel, em 47 na divisão da ONU, em 67 depois da Guerra dos 6 Dias, depois com o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, depois com o Shimon Peres, depois com o Ehud Barak, depois com o Ehud Olmert. Quer dizer, foram 8 vezes tentando fazer a paz com base nos 2 estados, só que o Hamas não quer. Está escrito na carta de fundação deles, eles declaram isso o tempo inteiro para todo mundo poder ver, que eles não aceitam que Israel exista. Eles vão lutar e causar atentados terroristas e matar e explodir, estuprar, até que tenham matado o último judeu, até que tenham destruído Israel. Somente as pessoas muito ingênuas já não vão mais ver o que eles estão fazendo e gravando. E eles são muito bons em manipular, porque nós estamos vendo agora imagens do Hamas bonzinho, o Hamas dando tchauzinho para os reféns, dando uma garrafinha de água, falando tchau para você. Esses mesmos caras estavam 2 meses atrás cortando cabeça de criança, estuprando, queimando. Agora que eles viram que a corda está roendo para o lado deles, de repente estão fazendo todo esse circo aí, como se o mundo fosse idiota, fosse cair nesse conto do vigário deles. Alexandre, o acordo chega ao 7º dia. Me parece que cerca de 80 reféns nesses últimos 6 dias já foram liberados. Houve também uma contrapartida de Israel. Mais de 200, parece, prisioneiros palestinos também foram soltos pelo governo israelense. Nós tivemos alguns percalços na condução desse acordo, mas até agora tudo deu certo. A expectativa é de que ele seja prorrogado e prorrogado e prorrogado até que todos os reféns sejam libertados ou não? Conhecendo um pouco da política interna de Israel, enquanto houver vidas civis inocentes para libertar, Israel vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance, até mesmo parar a ofensiva, até mesmo colocar mais em risco as suas tropas, até mesmo deixar o Hamas se rearmar, se reorganizar, que é o que eles estão fazendo. Então, como eu disse, militarmente, para Israel não é interessante, o melhor seria terminar a campanha, terminar de destruir as bases e as lideranças terroristas do Hamas, evitando, claro, ao máximo as baixas civis entre a população palestina, mas Israel coloca a vida humana acima disso, sempre colocou, recentemente trocou aí a vida de um soldado por 1.000 prisioneiros palestinos. Então acredito que enquanto tiver reféns, vai haver a trégua. O Alexandre, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para você também. Mota. Bom dia, Alexandre. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas que eu queria fazer para você aqui, mas eu vou, como eu tenho que escolher uma, a minha pergunta para você é o seguinte: as Nações Unidas, a ONU, foi criticada porque um órgão da ONU que defende os direitos das mulheres levou quase 50 dias para dizer uma palavra
a respeito da violência indescritível, violência de natureza sexual, que foi sofrida pelas mulheres israelenses judias no massacre de 7 de outubro. Como é possível que uma organização internacional seja tão complacente? Parece para a gente que é ingenuidade, né? Trata o Hamas, às vezes, como se estivesse tratando um equivalente moral de Israel. O que está acontecendo, na sua opinião? Bom dia, Mota. Realmente é muito, muito estarrecedor ver esse silêncio da ONU. Agora, finalmente, o secretário-geral admitiu o óbvio, depois de imagens dos próprios terroristas. Vamos lembrar aí, no dia 7 de outubro, os terroristas filmando e postando na internet orgulhosos, meninas israelenses com a calça toda ensanguentada, arrastando elas pela rua depois de terem sido estupradas em massa. Houve relatos, evidências de mulheres estupradas por muitos terroristas. Teve gente que, durante o ato, ainda levou um tiro na cabeça, violências inomináveis aí, com a multidão gritando e celebrando, e a ONU em silêncio. Isso é só mais uma evidência da falência moral de uma parte do Ocidente. Tem uma galera que tem uma visão aí, e claro que a ONU é um órgão político, então ele é influenciado pelo lobby de dezenas de países aí. Existem muitos países árabes, existem dezenas de países muçulmanos, mais de 50 países muçulmanos que contam como muitos votos na ONU. Israel é um só. Então, Israel está em minoria, está cercado, literalmente, e também na ONU, e tem aquela ideia também de uma parte aí da extrema esquerda, claro, é um debate ideológico, de que, puxa vida, a coisa pior do mundo é o mundo capitalista, o mundo livre desses brancos da Europa, dos Estados Unidos. Israel acaba sendo jogado no lado desse grupo. Então, se esse grupo é sempre o opressor, sempre o malvado, não importa o que faça, quem está contra ele é sempre o coitadinho, é sempre o indefeso. Então, os palestinos, nesse sentido, não poderiam ser culpados de nada. Então, tem uma bugada na cabeça desse pessoal, e que ele coloca o mundo ou entre os malvadões ou as vítimas eternas. E, de certa forma, é um pouco de racismo por parte dessas pessoas não atribuir responsabilidade ao Hamas, às lideranças, como se eles não fossem capazes de fazer o mal. E a gente não vê só isso nesse conflito. Nós vemos a ONU e esses ativistas ignorando conflitos gigantescos que estão acontecendo agora. Por exemplo, no Sudão, nós tivemos lá os árabes de pele mais clara do norte massacrando, estuprando, matando as populações negras do sul do Sudão. E aí silêncio total, isso não interessa, não tem ativista na rua, não tem ninguém gritando, ninguém fazendo protesto. Nós tivemos na Nigéria o grupo Boko Haram, por exemplo, que sequestrava meninas negras do sul do país, usava como escrava sexual, alardeando que se o profeta fazia isso, nós também podemos fazer, nós podemos ter escravas sexuais também, e ninguém falou nada. No Iêmen, 300 mil mortos, na Síria, 600 mil mortos. Quer dizer, parece que se são povos não brancos matando outros povos não brancos, não interessa, não, é complicado, não vamos exacerbar o conflito, porém, quando se trata de Israel, parece que as mulheres israelenses deixam de ser mulheres, deixam de ter direito à vida e viram somente saco de pancada. Luiz Felipe Dávila. Alexandre, bom dia. Alexandre, eu ando muito preocupado com o desenrolar do que está acontecendo agora, porque existe uma pressão cada vez maior para Israel suspender os ataques e, portanto, atingir o seu objetivo de destruição do Hamas. E essas imagens, como você bem mostrou, dos reféns sendo libertos, parece que vai legitimando o Hamas aí numa futura mesa de negociação para uma solução pós-guerra. Me preocupa demais essas duas imagens. Como é que você vê esses dois episódios influenciando, primeiro, o curto prazo, o desenrolar da guerra, e, mais importante, como isso na constituição de uma negociação para a construção de uma solução definitiva para a questão palestina? Bom dia, Luiz. Então, nós temos que separar em pedaços aqui. A primeira coisa, se a gente usar somente o coração e à primeira vista as imagens, com o tempo, a pessoa pode começar até a simpatizar com os caras do Hamas. Mas nós precisamos lembrar o que aconteceu, ler os documentos que eles estão escrevendo, as cartas, as falas. Se o Hamas eventualmente mudasse a sua posição e falasse, olha, agora nós realmente aprendemos a lição e nós não queremos mais destruir Israel, nós queremos construir um país lado a lado com Israel, isso é uma coisa. Porque aí, assim como no caso da Autoridade Palestina, tinha terroristas também do passado que matavam pessoas, você vai ter que em algum momento enterrar o machado e fazer a paz.
A paz se faz com o inimigo, como dizia o antigo primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Porém, não é nada disso que o Hamas está falando. O Hamas fala que vai usar o tempo para se reagrupar, para se rearmar e para fazer um outro desses. Eles declaram orgulhosos que eles esperam fazer mais 7 de outubro pela frente. Então, as pessoas têm que entender que a guerra é uma coisa horrorosa. Porém, pior do que a guerra hoje é a guerra sem fim. Se a gente não resolver o problema do Hamas, isso vai ser uma ameaça não só para Israel, mas para todo o mundo livre. Esses grupos terroristas, fundamentalistas islâmicos, eles não vão parar em Israel. Tem sheiks já dizendo que a Espanha, como fazia parte do califado árabe lá entre o século VII e o século XV, que a Espanha também deveria ser território islâmico. Estão aumentando bastante sua presença na Europa, diversos países do mundo, guerras por todo lado. Quer dizer, se não houver um basta, se o mundo ocidental não resolver o seu problema moral, a sua falência, e dizer não para essa cultura do terror, isso aqui vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, é preciso acabar com o Hamas em Gaza. Se não acabar com o Hamas em Gaza, nós vamos ter uma nova dessas daqui a 2 anos, depois vamos ter uma nova dessas daqui a 4 anos, e vai ser a guerra sem fim. Nós conversamos com Alexandre Stroviek, especialista em política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Alexandre, bom dia, obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Rafael. Lívia, bom dia. Bom dia.